Olá, pessoal. Eu sou a Carolina Oliveira e está começando o Educação no Ar. No programa de hoje, eu converso com Nelson Inocêncio, que é o professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. O assunto é o sistema de cotas nas universidades e como esse tipo de política pública mudou a cara do ensino superior no Brasil. O professor Nelson é bacharel e mestre em comunicação e doutor em arte pela UNB. No Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, ele exerce o papel de membro do Comitê Institucional Gestor do Programa de Iniciação Científica. Suas pesquisas são sobre história da arte, cultura e relações raciais. Além disso, entre 2001 e 2014, ele foi coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Professor Nelson, bem-vindo à Educação no Ar. Eu quero começar conversando com o senhor sobre a lei de cotas. Ela não menciona a reserva de vagas só para os negros, mas também para os alunos vindos das escolas públicas. Como é que funciona essa distribuição? Ela atende às demandas da sociedade? A lei de cotas, ela tem aspectos positivos, mas tem aspectos também que são problemáticos. Aspectos positivos porque quando a gente pensa nas instituições públicas de ensino superior, a gente se dá conta de que a maioria do corpo discente, ou seja, a maioria dos alunos, até hoje, é constituída pelos segmentos, pelas classes favorecidas no Brasil. O que é um dano, porque, afinal de contas, se você tem grandes instituições públicas, isso é importante que a gente pense a qualificação da sociedade, de todas as pessoas, para elas poderem competir em pé de igualdade. Então, acho que é fundamental a gente pensar isso. Então, nesse aspecto, a lei está correta, porque ela está pensando em inserir, aqueles que não estavam. A questão racial, ela tem a sua autonomia, ela se explica. E é óbvio que a questão material, a questão de renda, pode tornar o racismo mais complexo. Mas o racismo, para ser explicado, ele não depende da questão de renda. Entendeu? Então, quando, por exemplo, você tem um programa que vincula escola pública à questão racial, ele pode dar margem a equívocos, nesse sentido de achar que a questão racial, de alguma maneira, se subordine à questão de renda. Ela transcende a questão de renda. Com isso, não quero dizer que a gente não possa ter leis que atendam às duas demandas, as pessoas oriundas de escola pública e população negra, população indígena. Porque política pública é legal, as políticas públicas são, mas a gente tem que avaliar o alcance dessas políticas. A lei de cotas já existe, nós já temos elementos, por exemplo, para avaliar o alcance dela nesses anos de existência, esses poucos anos de existência. Eu acho que você tem que fazer o acompanhamento. No resultado do SISU desse ano, as notas de corte dos cotistas chegou muito perto das notas dos não cotistas em cursos muito concorridos, como medicina e engenharia, por exemplo. Qual a sua avaliação sobre essas notas? A lei, ela está permitindo o acesso, sim, de muita gente que jamais teria pensado na possibilidade de estar na universidade. Isso é importante. Os adversários das políticas de cotas, muitas vezes procuraram, de uma forma lamentável, eu diria, procuravam garantir a manutenção das coisas como elas estavam, Quer dizer, essa coisa de sociedade inclusiva, como muitos falam, Os aeroportos viraram rodoviárias, Então, eu lamento, eu sinto muito, mas se a gente quer democracia, a gente tem que pensar em participação. Se você tem pessoas que tiveram êxito, lograram êxito, isso é muito bom. Isso é mais um motivo para a gente dizer que o sistema é necessário, A gente precisa entender que capacidade, que potencial humano, ele vai estar em qualquer lugar. O que a gente precisa é criar oportunidades para a gente visualizar isso. O problema no Brasil é que nos segmentos abastados, você via com certa facilidade o potencial. O problema é que a gente, ao olhar somente para esses segmentos, você não consegue enxergar aonde está o potencial, por exemplo, nas periferias, nos lugares onde você nota que o Estado pouco chega, essas coisas todas. Mas o talento, a capacidade humana, ela é humana. Então, acho que quando você tem esses resultados, muitas vezes você passa a entender o quão significativa a política é. Como responder às pessoas que, mesmo assim, ainda são contra as cotas? Os leigos, as pessoas leigas, elas não vão entender isso de imediato. Eu acho que é preciso que a gente faça uma digressão histórica. O Estado brasileiro desenvolveu políticas específicas para os imigrantes, por exemplo, no século XIX.
Então, entre o século XIX e início do século XX, até Getúlio Vargas, você tinha políticas setoriais, ou seja, políticas que o Estado definiu para determinados segmentos. Podemos dizer, então, assim, bem diretamente falando, que se o Estado brasileiro desenvolveu políticas de cotas para os europeus, né, naquela época, então é nada mais justo que aconteça isso que se chama de reparação histórica, né? É uma reparação histórica, porque o Estado brasileiro, de fato, nunca desenvolveu políticas mais ousadas de participação, de inclusão da população negra, né, da população indígena, etc. E tal. Então, é por aí. Compreender as cotas a partir do aqui e agora é muito difícil. A gente tem que fazer esse percurso no tempo para tentar compreender a urgência, a emergência, a necessidade e, mais do que isso, a justeza, né, dessas políticas. Né? Esses alunos ainda sofrem preconceito nas universidades? A comunidade acadêmica ainda tem resistência em aceitar as cotas? Eu vejo que a universidade ela absorve, né, essas políticas de diferentes maneiras. A universidade também ela reflete também o que nós somos. A gente muitas vezes pensa na universidade porque é um espaço de produção do conhecimento, um espaço, eu diria, privilegiado de produção do conhecimento. Muitas vezes a gente pensa que a universidade é algo que seja um espaço blindado, né? Assim, que não seja um espaço onde possamos ter limitações, posturas retrógradas, conservadoras. Não, nada disso, nada disso. A universidade ela é, em uma certa medida, o que a sociedade é também, né? A universidade dificilmente vai ser uma unanimidade, e é bom que não seja. Então nós podemos dizer que o sistema de cotas nas universidades hoje é eficiente? A gente precisa tornar os espaços públicos mais públicos, né? Esses espaços precisam ter a presença de várias pessoas que não estão lá. Então, a gente começa a ver o início da modificação, a paisagem dos campi brasileiros, essas paisagens começam a sofrerem modificações. Mas veja, eu estou falando que é começo. Nós temos ainda um longo percurso aí. As políticas começaram, elas não... Então a gente tem que também avaliar se elas tiveram o alcance desejado, se não, o que é preciso fazer para melhorá-las, essa coisa toda. Mas que continuemos, eu acho que estamos no caminho certo. E como foi esse processo de tornar a universidade mais plural? Qual que é a avaliação do senhor sobre a UNB antes das cotas e hoje? Ela precisou se reinventar? Ela começou, sim. Ela já criou um diferencial, né? Ela já criou um diferencial em termos dessa... Eu estou falando da questão imediata, né? O que a gente enxerga, olhando para o campus, andando no campus, quem a gente via e quem a gente vê. Óbvio que a população... As populações abastadas, o segmento, a população branca ainda é a grande maioria, mas outrora essa presença era muito mais significativa. Hoje o governo consegue atender as demandas dos movimentos sociais por meio das cotas? Eu acho que existe uma coisa importante. Atender na plenitude, não. Mas há uma coisa, o Estado antes não ouvia o movimento social negro, não ouvia o movimento social indígena, O que acontece é que hoje, e os outros movimentos sociais voltados para a educação, ouvia pouco, né? Ou seja, não tinha eco, né? Não tinha ressonância, né? Então, eu acho muito legal. O que eu acho importante hoje, e eu espero que isso continue, porque a gente tem, é óbvio que a gente está vivendo um momento tenso de crise política, econômica e tudo, mas que a gente não perca o foco, não perca a compreensão de alguns ganhos, porque é muito complicado quando a sociedade ganha e depois vem um retrocesso. A história é cheia de altos e baixos, né? A história é cheia de fluxos e refluxos. Então a gente tem que estar muito atento, nós temos que prestar muita atenção em relação aos ganhos que foram obtidos, porque a gente não pode retroceder. E a gente sabe que se a gente não tivermos alertas, a gente pode ter retrocessos a depender do projeto político futuro. Eu entrevistei hoje o professor Nelson Inocêncio. Nós conversamos sobre o sistema de cotas nas universidades e como esse tipo de política pública abriu portas para os que antes não tinham acesso ao ensino superior. Para saber mais sobre o tema, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima!